Vamos inclinar a nossa cabeça, fechar nossos olhos enquanto o pastor se aproxima. Vamos pedir que Ele nos renove, que Ele nos dê um novo coração nessa noite. Quero dizer para os irmãos que é o que eu mais preciso a cada dia, é um novo coração. É o coração de Deus. Aleluia, Senhor. Entre na presença dEle nesse momento. Se você não entrou ainda, entre na presença dEle. E peça a Ele, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Aleluia, Pai. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Cante. Aleluia, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há, Senhor, porque tudo que há dentro de mim, aleluia, Senhor, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor. Necessita Aleluia, ser Pai. mudado, Aleluia, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus vos continue abençoando. Convidamos-vos para que possamos abrir nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Aqui nos primeiros 5 livros da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas gentes diante de ti, os heteus, os gergazeus, e os amorreus, e os cananeus, os perizeus, e os heveus,
e os jebuseus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, nem darás teus filhos a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois fariam desviar de teus filhos, os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós sereis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Curvamos nossa cabeça. Nosso querido e bondoso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, receba a nossa oração, o nosso agradecimento por podermos voltar a esta casa de oração pela segunda vez já neste anoitecer, já que nos reunimos pela manhã. Te agradecemos, meu Senhor, por cada irmão que tem podido chegar até aqui. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos enviado nestes últimos dias, pois é através dela o Senhor cruza o caminho de nossas vidas. Agradecemos, meu Senhor, por o Senhor mesmo que nos tem escolhido e o Senhor mesmo tem promovido esta forma de nos aproximarmos de Ti através da Tua santa e bendita palavra. Pedimos estas bênçãos, pedimos pela congregação inteiramente, pedimos sobre a Tua bênção em favor de cada pessoa aqui neste recinto, pedimos que o Senhor tome o controle deste lugar. Nós Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos possam tomar seus lugares. Saudamos a todos bem-vindos, todos os irmãos que estão presentes aqui conosco, também para aqueles que podem nos ouvir através da transmissão ou da gravação, que os telespectadores que também recebam a nossa saudação, que Deus possa estar abençoando e cuidando de cada um deles, porque para Deus não há distância, não há nada que nos separe. A única coisa que pode separar uma pessoa de Deus são as suas iniquidades. Quer dizer, já não são nem aqueles pecados por ignorância, mas aquilo que a pessoa sabe e por saber não pratica. Esse é o maior perigo que existe já no meio do cristianismo. Mas para isso Deus nos enviou esta mensagem. Nós estamos agradecidos por isso. Não há misericórdia maior sobre a terra do que aquilo que está contido nessa mensagem. Apesar dela ser uma palavra que nos corrige, que exorta e redargui, que nos prepara, porque se não tivermos o preparo através desta mensagem, eu não acredito que nenhuma outra religião vá preparar as pessoas. Por quê? Não estamos dizendo com isso que as religiões não sejam boas ou não tenham a sua parcela de contribuição
com seus adeptos, com as pessoas, mas isto eu digo porque não existe nenhuma religião que permaneça fiel à Bíblia. Até porque a Bíblia, para ser entendida, precisa ser entendida por revelação. E nós sabemos que, através das teologia e dos colégios que existem dos teólogos, eles não são capazes de alcançar aquilo que a revelação provê para nós, que é a revelação é a chave que abre a palavra. Não adianta você chegar a uma porta e não ter a chave para entrar. Você ficará do lado de fora. Mas se você tiver a chave, você poderá entrar. E entrando, você pode participar dos tesouros que existem do lado de dentro dessa porta. E essa porta que eu digo é a porta das ovelhas. É Jesus Cristo. Ela é a porta da qual nós estamos falando e identificando. Ele disse que quem entrasse por ele, entraria e acharia a pastagem, acharia o verdadeiro alimento, acharia o verdadeiro sustento. E quem tem entrado por essa porta, realmente tem encontrado esse sustento, porque aquele que bebe dessa fonte, que bebe dessa água, jamais ele volta a ter sede. E além de tudo, se forma nele uma fonte. Isso ele fica ligado a Deus, de tal forma que ele produz desta água. Ele também produz desta água para repartir com alguém que tem sede. Você pode, chega uma pessoa sedenta, necessitada, desesperançada, e se ela conversa com um verdadeiro cristão, ela se reanima, ela se reabastece, ela se fortalece, porque ele tem por dentro um Deus consolador, um Deus que lhe fortalece. Deus nos fortalece no homem interior. Dentro de nós, Deus se esconde para poder se revelar. E aí é onde ele escolhe vir e habitar sobre nós. É por isso que esta mensagem ela tem por finalidade mudar, operar, trabalhar para mudar a sua natureza terrena, essa natureza que você traz até mesmo pela condição hereditária dos seus pais. O novo nascimento é capaz de cortar isto e te ligar à família de Deus, e você ser do sangue de Deus. Se o sangue de Deus correr em nós, se o sangue de Deus circular em nós, não há pecado que possa permanecer. Não há mancha que não possa ser tirada. Ele é um cloro eficiente. E você deve crer nisso. Nunca deve cometer a injustiça de não crer nesta verdade. Se penitencie você, duvide das suas próprias dúvidas, mas não duvide da palavra. Creia na palavra. Ore a Deus, dedique a sua vida a Deus. Mesmo, é claro que muitas vezes você não vai entender, porque são coisas de Deus. E Deus nos prova nisso, porque mesmo os profetas, às vezes você diz assim, mas eu não entendo tudo, eu não entendo esta Bíblia, eu não entendo esta mensagem, eu não entendo tudo que esse profeta diz. Mas nem os profetas se entendiam eles totalmente. Você sabe disso? O profeta, o mensageiro dessa era, fala disso. E se você vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar que Jó, por exemplo, era um profeta. E ele disse assim: se eu pudesse encontrar a casa onde Deus mora, eu chegaria e bateria na sua porta, e me identificaria e conversaria com ele, e ele viria, e ele haveria de vir e me atender, e eu então estaria satisfeito. Mas era um desejo, um clamor que estava dentro de Jó,
porque Jó era um profeta, e ele não tinha uma Bíblia para ler, e ele não tinha o testemunho de outro para se basear, mas esse clamor estava nele. Você encontra em Jó 23, e versículo 3, né? Se ele pudesse, ele dizia, se eu pudesse encontrar a casa aonde Deus mora. Mas mais tarde, nós vamos encontrar que ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que ainda se levantará, e eu verei na minha carne, com meus próprios olhos, eu o verei. Ah, então, e ele teve esta certeza, e por isso Deus também lhe restituiu. Né? Você sabe que ele, de tudo aquilo que ele perdeu, aqueles que leem a Bíblia sabem que ele perdeu os seus bens, perdeu sua fazenda, perdeu os seus animais, perdeu os seus filhos, e por fim, nem mesmo a sua esposa podia compreender a situação, porque ela estava dando conselho. Você encontra na Bíblia que a esposa de Jó deu conselho para ele, dizendo assim, viver da maneira que tu está vivendo, é melhor que tu abandones esse Deus, é melhor que abandones para morrer, e te é melhor morrer do que viver. Ele disse, ó mulher, tu fala como as loucas, tu não fala como certo. Porque se nós recebemos os bens de Deus, por que não receber os males? Por que não passar por uma fase difícil? Faça por uma fase difícil, mas é uma fase, é um tempo. Agora, claro, eu sei, nós todos sabemos que quando você atravessa um tempo ruim, parece que aquilo se prolonga. Você suspira e diz, quando é que vai passar? Quando que eu vou vencer isso? Quando que eu vou sair dessa situação? Parece que se prolonga. Parece que um dia é uma semana, parece que uma semana é um mês, parece que um mês é metade de um ano, parece que custa tanto a passar, é assim. E os momentos bons passam tão depressa que você se dá conta quando você vê, passou. Quantos cultos nós temos feito, que quando nós olhamos o relógio já está quase no final, já está na hora de nós encerrar. E parece que nós queríamos outra parte mais. Né? Mas isso é algo que quando você se alimenta de Deus, né? Jesus disse, aquele que se alimenta, né? do pão da vida, por mim viverá. Então quando você vive deste alimento, vive deste sustento, então você quer sempre mais dele, você quer sempre mais. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos aqui, então, somente repartindo algumas coisinhas. Hoje de manhã nós estamos falando, tivemos uma direção de Deus para falar a respeito do sacrifício ou da oferta de Caim e da oferta de Abel. E Deus abriu algumas coisinhas para nós, porque estivemos falando das avenidas, ou ruas, ou condutos, como quer que seja, que chegam através da nossa mente, chegam até o nosso espírito. E muitas pessoas, às vezes, elas se enganam por isso, não é? Porque às vezes você não descobriu, você não sabe que o inimigo pode ter acesso na sua vida através da sua imaginação. Às vezes você está imaginando uma coisa e você nem percebe que há um poder maligno ali. Naquilo que você está imaginando. Às vezes você não imagina, às vezes você não descobre que na sua própria consciência, que não está limpa, porque a sua consciência fica manchada, sua consciência se mancha, nossa vida se mancha. Ela não só se mancha por fora, ela se mancha por dentro. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter purificado o nosso corpo e também o nosso espírito e nossa alma. As três partes devem ser purificadas. Você já viu isso? Quem lê a Bíblia já tem visto isso, né? Que isto seja conservado para o Senhor. Porque Deus começa exatamente se colocar no nosso interior. Quando Deus se coloca no seu interior, Ele começa a mudar a sua vida. Começa a aparecer os sinais no exterior.
No exterior, as pessoas sabem que você está se convertendo a Deus, que você está mudando aquele tipo de vida, que você não é mais aquela vida, você não pensa mais como pensava, não vê mais como pensava, não age mais como agia. Está diferente, porque uma mudança começou dentro de você. Aí é onde começa a conversão, começa a vir pelos canais, pelos legítimos canais. Você não mais imagina as coisas ilusórias, você não tem que estar pensando ilusão, você não tem que estar pensando, será que eu posso? Será que eu vou me salvar? Será que Jesus vai me levar? Será que Ele tem um lugar para mim? Não, é possível sim, o que Ele prometeu é possível. Vou preparar muitas moradas, na casa de meu Pai tem muitas moradas, tem morada para você, tem sim para cada um de você, mas precisamos crer. Aleluia. Mas eu queria dizer então o que disse o profeta Jeremias. Ele disse, quem conhecerá o seu coração? Porque ele é perverso. Quem o conhecerá? Viu? Seu próprio coração se torna perverso, pervertido, porque você imagina coisas erradas. Você pensa, você memoriza, vem na sua memória coisas erradas, porque você tem um pequeno computador aí na sua cabeça, né? E você memoriza as coisas, né? E hoje nós continuamos memorizando ainda, mas quando você conhece a palavra, você memoriza aquilo que a palavra diz, e quando vem o que não é da palavra, você enxota, você se desfaz disso, você expulsa isso, e fica com aquilo que é da palavra. Você faz uma seleção, já o inimigo não consegue enganar a você, né? Já não consegue lhe enganar. Assim também quando você raciocina, você já tem o raciocínio mais limpo. Você tem, como que você vai raciocinar as coisas de Deus se você não para ouvir? E a pessoa diz, eu não posso entender, como que eu vou entender em casa? Como que eu vou entender sem que alguém me explique? E como que eu posso ouvir de alguém que não está capacitado para me explicar? Não é qualquer um que pode me explicar, é aquele que Deus colocou para explicar alguma coisa para nós. Então eu me assento para escutar, porque eu me assentei muitas vezes para escutar, e por isso eu estou falando para vocês, e eu escuto servos de Deus, e eu escuto meus companheiros. Eu não sou sozinho, eu sou um corpo. Nós somos o corpo de Deus sobre a terra, por isso a sua palavra está aqui, a mesma que está funcionando aqui, está funcionando lá em outras cidades, lá em outras partes do mundo, esta mesma palavra, porque Deus vai levar da terra um povo que crê na sua palavra. Na mensagem crueldade do pecado e a pena que custou para afastá-lo de nós. O profeta diz, o próprio erro que a pessoa tem por dentro vai conduzindo ele a outros erros. O próprio que ele já tem, a quem tem se lhe dará, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O pouquinho de Deus que as pessoas têm, se elas não buscarem mais a Deus, elas ainda vão perder esse pouquinho que elas têm. Mas aqueles que tomarem dedicação em sua vida, com esse pouquinho, um pouco com Deus é muito. E muito sem Deus é nada. E esse pouquinho, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Deus vai colocar em uma condição maior. E isso é o que Ele tem prometido na sua palavra. E isso é o que você deve estar ouvindo. E por isso, você está ouvindo palavras de vida eterna. Nós encontramos na Bíblia o chamado moço rico, que era um homem que tinha suas qualidades, porque desde da sua meninice, ele tinha se criado num lar, pelo menos religioso, porque ele sabia os mandamentos.
E ele chegou para Jesus perguntando o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus então começou a responder para ele. Jesus respondeu o que era necessário. Porque como ele era um jovem rico, Jesus disse, conhece os mandamentos? Ele disse que conhecia. Disse, uma coisa te falta. Vende o que tu tens e terás outro galardão nos céus. Porque exatamente Jesus queria ver a decisão dele. Queria tirar ele daquilo que ele estava apegado. E às vezes você obtém algum tipo de sofrimento, você sofre porque às vezes você é apegado a determinadas coisas. Você se apega a determinadas coisas. Agora, vai sair daqui da terra um povo que não está apegado aqui. E é muito perigoso você ficar apegado aqui através de afetos, através de um amor próprio, né? E você deixar o amor de Deus. Isso é muito perigoso, porque o amor de Deus está contido em doação, né? O amor de Deus está contido em doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu, né? Doou, foi uma doação. E ele, como exemplo de filho, como papel de filho, se doou também. Ele não é que ele queria morrer, não é que ele quisesse morrer, mas ele disse, a minha alma está angustiada. Se você lê isso aí quando ele estava ali no jardim do Getsemane, Jesus estava ali, né? E ele estava passando por um momento de angústia. E ele disse, a minha alma está angustiada. Na verdade, o espírito está pronto, a carne é fraca. Ele tinha uma carne como a nossa, porque ele estava na forma de um homem. Mas você tem que observar que ele disse, mas contudo, quando ele estava orando, ele disse, mas não faça-se a minha vontade, mas faça-se a tua. Era submissão, era doação, porque ele se doou. Por isso, ele nos ofereceu a condição de vida. Você tem a vida que Deus lhe dá, porque ele se doou por nós. E hoje você se deve doar para ele. E você acha que é muito se doar para ele. Você diz, não, mas eu preciso para mim mesmo, eu não posso mudar, eu tenho o meu interesse. Então está fora do interesse de Deus. Aí você se separa do interesse de Deus. Porque eu falo assim porque, por exemplo, um dia você sabe que eu estava residindo em outro estado, onde eu nasci, onde eu vivi 600 quilômetros daqui. E nunca pensei sair dali. Ali estava a minha família, ali estavam meus parentes, ali estavam meus conhecidos, ali estava a minha maneira de vida, estava ali onde eu tinha crescido. Mas o dia que Deus começou a tratar comigo, já nessa mensagem, depois de eu ter sofrido muitas coisas e perguntando a Deus por quê, eu perguntava a Deus, como você tem o direito de perguntar, Senhor, o que está mal em mim? O que está errado? O que me falta? O que eu tenho que fazer? Até que Deus veio operando, e foi vindo até que ponto eu estava disponível. Quando eu disse, Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho meus filhos eram ainda menores, mas eu vou para onde o Senhor me dirigir. Não tenho mais o meu querer, não tenho mais a minha vontade. E parece que Deus disse assim, é isso que eu queria ouvir. Quando Deus viu isso no meu coração, ele disse, aí foi quando ele me encaminhou para cá. E que precisava de um pastor. Eu não tomei o lugar de um pastor. Você sabe muito bem que o pastor Walter, que construiu esse lugar aqui, ele passou de livre e espontânea vontade para mim. Alguém pensou até
que como isso poderia acontecer, como que ele poderia construir e como que ele tinha passado para mim. Mas eu nunca tirei o direito dele, nunca tirei as honras que ele tem, nunca disse para vocês, vocês devem amar, você deve ter essa consideração, você deve visitá-lo, você deve reconhecer aquilo que ele fez. Agora, se eu assumi este lugar, porque me foi oferecido, Os irmãos, os mais antigos, sabem, não é? Quando o pastor Walter quis fazer a eleição, a igreja meio bambalhou assim, né? A igreja não queria ficar sem o irmão Walter, claro, e tinha razão disso, né? E agora, trocar por um desconhecido, né? Trocar por um que conhece, né? O irmão Walter tinha uma ação muito forte, tudo mais, né? Mas vocês já conheciam ele, né? E a mim não me conhecia. Mas tudo vem no tempo de Deus, né? Agora eu creio que nós já nos conhecemos bem mais, né? Já deu tempo para caminharmos juntos, né? E eu não estou só esperando caminhar com vocês aqui, não. Eu quero caminhar além da cortina do tempo. Eu quero caminhar com vocês, eu quero ver vocês lá, meus irmãos. Há possibilidade? Há possibilidade, por que não? É promessa de Deus, Ele nos prometeu. Ele nos prometeu tirarmos daqui. Ele disse que o mundo está amaldiçoado. Ele disse que Ele tem mostrado que as pragas virão. E as pragas estão se estabelecendo aí. Você diz que praga, pastor? Sim. Por que nós sofremos tantas coisas que nós vimos aí? Cada dia doenças que vai aparecendo. Não é? Por que veio... Por que surgiu nessa era, que surgiu já na nossa era, por exemplo, o câncer, que que vem da expressão do caranguejo com seus tentáculos, né? Que é uma enfermidade aí que se aposta da pessoa e que mesmo, por que é difícil de combater? Porque às vezes mesmo operando, mesmo fazendo a cirurgia, mesmo tirando o tumor, ainda fica essas raízes para serem queimadas, não é? Então, é uma enfermidade terrível. E ainda não cessou o câncer, já tem surgido outras piores, outras que tiram a defesa imunológica da pessoa. Depois ela pode morrer de qualquer outro tipo de enfermidade, porque o seu organismo está fraco, a sua defesa imunológica está baixa. Esses são os males desse dia. E por que está vendo os males desse dia? Nunca veio esses males, o quanto não existia o maior mal espiritual, que é a frieza espiritual, o afastamento de Deus, o avivamento tem morrido. Nós glorificamos a Deus, nós batemos as nossas palmas, mas o avivamento está afastado, não está mais presente. Você sabe que não. Porque nós convivemos, uma pessoa tem um encontro com Deus, uma pessoa recebe bênçãos de Deus, mas há muito esfriamento, há muitas coisas, há um espírito de trevas que paira sobre o mundo, há milhões e milhões de demônios que estão agindo nessa atmosfera. Então isso traz um ambiente muito pesado, traz um ambiente muito ruim para você duvidar da palavra, para você se afastar de Deus, para você achar que isto é ilusão, para você achar que isto é fanatismo, para você achar que isto não vale a pena, não vale a pena beber, não vale a pena fumar, não vale a pena prostituir, não vale a pena jogar, não vale a pena essas coisas, vale a pena servir a Deus, vale a pena sim, vale a pena vai servir a Deus. Porque jogar você não vai jogar na outra dimensão, fumar você não vai, beber você não vai, prostituir você não vai, mas dançar no Espírito Santo sim. Diz o nosso mensageiro, às vezes você diz assim, mas por que tanto barulho? Se você não gosta de barulho, você já não gosta do céu. Porque os anjos dia após dia, santo, 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 santo Senhor. Aleluias.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, irmãos, então, observe estas coisinhas, porque elas são muito especiais, são maravilhosas. Eu gostaria de dizer ainda para os irmãos, então, que conforme nós estamos, vamos prosseguir um pouquinho aqui. Então, quando você vê aqui o querer de Deus, era manter Israel separado das outras nações. Eles deviam ser separados das outras nações. Os irmãos me deem licença. Eu quase não costumo pregar de paletó, embora nós estamos chegando já uma época agora mais fria um pouquinho, mas esquenta muito aqui. Já está começando a esquentar. Deus queria o seu povo separado das outras nações. Ele tirou uma nação de dentro da outra. Tirou Israel de dentro do Egito. E ele não queria que eles tivessem esse entrosamento com as outras nações, porque Deus sempre tratou com Israel e até hoje vai tratar. Por isso que Deus ainda não está tratando diretamente com Israel, está esperando o findar esse tempo conosco aqui, para poder trazer 2 profetas ali em Israel e então tratar com eles como nação. E desde que Deus trata com eles como nação, Ele separou eles como nação das outras nações. Ela era a única nação escolhida pela promessa que Deus fez a Abraão. Só que nós também somos também pela promessa descendentes de Abraão. Porque somos descendentes de Abraão porque Abraão é o pai de todas as nações. É o pai de todo aquele que crê. Então, não é só eles, os judeus, que são descendentes de Abraão, nós somos descendentes de Abraão também. Né? Dessa forma, né? Entendendo essa maneira. Mas ele não queria essa mistura. E você vê como ele fala aqui, nem era para dar nem suas filhas aos filhos das outras nações. Não era para ter este entrosamento, porque eles eram povos que não serviam a Deus. Hoje, naturalmente, nós somos aqui gentios, de todas as nações. Então, nós não temos aqui esse tipo de separação de nacionalidade. Mas nós temos sim a separação das coisas que não agradam a Deus. Você deve sempre se separar daquilo que não agrada a Deus. Mesmo que você honre a sua família, respeite a sua família, mas nunca guarde aquilo que não é certo. Depois que você ouve a palavra, deixe a palavra ser selada no seu coração. Deixe que ela ancore na sua vida. Tudo que as pessoas disserem, não importa o que elas disserem. Isso é em segundo plano. Isso é o que elas pensam. Isso é o que elas imaginam. Isso é o que elas pensam. Então, você não se misture com isso. Fique com a palavra. Sempre crendo, sempre confiando. Né? Nós dissemos isso aqui desde para os nossos irmãos, desde os jovens nós falamos assim. Sempre ore a Deus, sempre espere que as coisas venham da parte de Deus, não faça como faz o mundo, viva da maneira que agrade a Deus. Nós não estamos dizendo que você conhece, que uma moça conhece um jovem, ou que um jovem aqui da mensagem conhece uma moça, que eles não possam conversar. Mas eles, acima de tudo, devem orar. Acima de tudo, eles devem levar diante de Deus. Porque se eles não levar isso diante de Deus, e se ligar unicamente pela linha do afeto,
E simplesmente na parte, na parte quando eles namoram, eles ficam muito afetuosos um com o outro. De tal maneira que eles ficam muito concordativos, eles concordam em tudo. E esse não é o suficiente. E por isso você deve ser cuidadoso, e cuidadosa nesse sentido, porque se você não cuidar isso, se você não tiver esse cuidado, você depois arranjará um problema para si. Porque você deve levar isso diante de Deus para saber se aquele é o teu companheiro, se aquela é a tua companheira. Você deve apresentar isso diante de Deus. Porque se Deus não tratar, se Ele não confirmar, então não pressione, não force a situação. Não diga, não, mas é apenas porque eu gosto dele, apenas porque eu gosto dela. Não. Você tem que gostar, acima de tudo, da palavra. Acima de tudo, você tem que gostar de Jesus. E Ele ser o seu Salvador. E Ele ser o seu cabeça. E Ele dirigir a sua vida. E se Ele dirigir a sua vida, Ele não vai te dirigir num caminho errado. Ele não vai te dirigir para você sofrer depois. Ele não vai te dirigir para um daqueles que se faz, que está de acordo, que concorda. E isso eu digo, e isso eu dou como conselho para vocês, porque isso é dentro daquilo que os meus olhos já viram, que os meus olhos já presenciaram. Uma certa vez, estava ali uns amados irmãos, pessoas muito preciosas, um casal de irmãos dedicados a Deus, tinha uma filha. Ali veio um sujeito e começou a visitar aquela casa, pediu licença e começou a visitar aquela casa. Você fez que estava de acordo, você fez que concordou com a palavra, se batizou, brincou de batismo, porque se batizar sem crer é brincar. Brincou com Deus, brincou de Santa Ceia, brincou de lavar pés, brincou com as coisas de Deus. Mas depois do casamento, depois que ele conseguiu, então, porque ele se fez de crente somente para poder conseguir aquela moça, que era de uma boa família. Quando eles tinham casado, o casamento foi feito, foi dado a bênção através da mensagem. Porque ele estava ali como, ele parecia um cordeirinho. Não dizia nada, não falava nada. Por isso que a gente tem que usar algumas coisas, tem que usar algumas coisas para cutucar. Tem que cutucar. Tem que cutucar para ele se manifestar. Porque ele não se manifestava. E quando eles terminou a cerimônia do casamento, enfim e tal, e estavam indo para casa, né? Ele disse para a sua, então, futura esposa: tu pensa que eu vou seguir essas bobiças do teu pai, da tua família? Que coisa terrível, né? Para essa irmã, não é? Que coisa safada, que coisa terrível, né? E ficar um tempo enganando, né? Enganando. E foi uma vida tão difícil. E mais tarde eles não puderam viver junto. E mais tarde ela voltou para a mensagem. Tomou o seu lugar, mas sofreu bastante. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente vê isso, vê essas coisas, e quer livrar as pessoas disso, quer livrar os jovens dessa situação, né? E por isso fala, e isso é bom que os pais também saibam, é bom que todo aquele que entre aqui nesse lugar fique sabendo disso, para ter os seus olhos mais abertos, para ser mais espiritual, para ser mais prudente, para não ir na aparência, para não ir no que parece. Tem a maneira de conferir. A palavra veio para conferir as coisas. E as pessoas se deixam levar porque exatamente elas não olham isso. Elas entram pela linha do afeto e então perdem a prudência, esquecem que ali pode existir, porque a Bíblia diz que o lobo vem vestido de cordeiro. Ele não vem vestido como lobo, ele vem vestido de cordeiro. Né? E nós, claro, nós somos enviados como cordeiro
para o meio de lobos. Tá? Então, não se queixe da vida também, né? Não se queixe da vida, porque você tem sempre lobos à sua volta, não é? Você tem sempre lobos. Mas não tem importância, aqui um pouquinho, na outra dimensão tem anjos nos esperando. Aqui você enfrenta lobos, mas ali você vai ter anjos. Aleluia! Glória a Deus! Então, é por isso que eu fico feliz. Você não fica feliz por causa disso? Não é? Os lobos vão ficar por aqui, não é? Os lobos ficam por aqui, eles não têm como subir, não é? Não é? Agora, saiba de uma coisa então. Eu estava vendo um testemunho de um irmão. Ele dizia assim: Senhor, ele orava e dizia assim: Senhor, não me deixe eu morrer amargurado. Me permita que quando eu morrer, eu possa ter doçura por dentro. Que coisa preciosa, né? Eu tinha encontrado verdadeiramente Deus, né? Eu tenho que morrer, eu tenho que partir, eu tenho que sair desse corpo, mas que eu saia com doçura por dentro, que eu não saia amargurado. Porque se eu saio amargurado, eu vou para um lugar de amargura, mas se eu saio com doçura, eu vou para um lugar doce. Então carregue a doçura por dentro, cultive ela. E essa palavra produz conversão, e a conversão produz doçura. Porque quando você se converte, você já não briga, você já não discute, você aceita as coisas, você deixa elas cair no devido lugar. Porque se uma pessoa quer discutir com você, a palavra não é para discutir. Você não creu nessa palavra para discutir, não para discussão, para tomar o seu lugar. Se ele acha que não é só Deus que pode colocar isso no nosso coração. Termina essa discussão. Se tem alguém aqui que tem algum problema, algum casal, alguém crê, o outro não crê, dê a escolha e fale dessa forma. Tá? Desde que você não me atrapalhe de servir a Deus, desde que você não me atrapalhe de fazer aquilo que Deus me ensina, que Deus me manda, não te intromete nesse sentido, naquilo que tu não entende, não intromete, me deixa eu seguir o caminho que Deus tem aberto para mim. Não é? Eu te amo, eu te quero bem, eu faço a minha parte natural como esposo, como esposa, porque a Bíblia diz, se ele consente, mesmo que seja incrédulo, consente em viver, que vivam juntos. Não manda que separe, mas dê a escolha, porque nisto a pessoa vai ficar sabendo, porque às vezes quanto mais você quer arrastar a pessoa, mais difícil a pessoa fica, né? Aí é que ele fica mais assim, mais baldoso. Aí ele, mesmo vendo que é verdade, ele se faz que não crê. Né? Se faz que não crê. Não posso crer. Mas por dentro ele já está crendo. Mas eu não creio ainda. Isso não me entra. Só para deixar o outro aborrecido. O outro fica aborrecido. Fica... Mas se ele tiver confiança, Deus vai tomando conta da situação. Deus vai tomando conta, aleluia. Porque Deus tem muitas formas de falar, tem muita maneira de amolecer o seu coração. Se você tem um coração duro, eu fico com lástima de você, eu fico com dó de você, viu? Porque olha o que vem aí, não é pouco para coração duro. Vem bomba atômica aí, não tem nem pedra que aguente, quanto mais coração duro. Só que alguém vai dizer, agora eu quero conversão, agora eu quero. Eu vou buscar quem? Quem que vai lhe batizar? Você vai ter que buscar um pastor daqueles que ficou, né? E se ele ficou, buscar um pastor daquele que ficou, para lhe dar ceia, para lhe batizar, né? Porque aqueles que estavam verdadeiramente na palavra, esses passaram para outra dimensão, né? Aleluias. Você já ouve a sua teofonia te chamar? Ah, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Então, eu ia entrar aqui, mas talvez já não vou entrar no assunto, que Deus tem duas vontades. Isso nós já falamos muitas vezes, e é onde as pessoas se enganam muito, e às vezes Deus permite as coisas e as pessoas pensam que aquilo foi a vontade de Deus porque Ele permitiu. Ele permite,
mas aquilo não é a sua verdadeira vontade, não é? Ele permite. Então, como nós escutávamos hoje de manhã, ele não atentou para a oferta de Caim, e atentou para a oferta de Abel. Mas ele também não matou a Caim, e não permitiu que matassem a Caim também. Você pode ver isso na Bíblia, Gênesis 4. Não permitiu. Disse não. Disse que ele iria continuar vivendo. E ele continuou. Só que ele continuou com a maldição. Ele continuou andando na vontade permissiva. E tem pessoas até fazendo a obra de Deus de uma forma permissiva. Já vou completar aqui. Já vamos parar em seguida. Porque haverá pessoas que se dirão naquele dia: Senhor, nós não curamos muitos enfermos, nós não expulsamos muitos demônios, nós não pregamos a tua palavra. E se eles faziam isso é porque tinham dom. E Jesus disse: nunca vos conheci fazendo a minha obra. Essa não foi a minha obra, essa é o que vocês queriam fazer. Essa não foi a minha obra. Então por isso que você encontra pessoas procurando fazer uma obra para Deus, mas fora da sua vontade, não é? Fora da sua vontade. E isso ele não reconhece, isso é a vontade permissiva. Então por isso que existem pessoas religiosas, não é? Mas que não vão no rapto, porque elas estão andando na vontade permissiva, não na vontade verdadeira da parte de Deus, não é? Eu creio que aqui nós já vamos nos deter. E o irmão que está liderando os cânticos vai cantar mais um corinho aqui para introdução à oração, e nós já estaremos orando. Amém. Vamos ficar em reverência, irmãos? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo pode ver dentro de mim. Leva minha vida a toda a verdade, e quando me sondas, eu nada posso esconder. Sei que tua fidelidade eleva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Mais uma vez, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, Senhor, e que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando entra em meu coração, e tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a toda a verdade, e quando me sondas, eu nada posso esconder. Levante suas mãos e cante. Sei que tua fidelidade eleva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sim, eu sei que
posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que tua fidelidade, Senhor, sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos permanecendo em atitude de oração. Vamos aos pedidos. Temos de parte da irmã Maria, que pede oração por seu neto Arthur, por enfermidade. Também a irmã Gisele está pedindo oração em favor de Leonardo Burato, que sofreu um acidente e está na UTI, na CTI. Temos pedido de oração em favor de Everton Abel, que está com câncer, atingiu os olhos. Também oração em favor da irmã Ceia, por data de aniversário. E também oração em favor da irmã Esther, por motivo de enfermidade. Com nossas cabeças curvadas, é um momento de oração. Soberano Deus e nosso grande Pai, no nome de Jesus Cristo, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, nós estamos dirigindo a Ti a nossa oração, agradecendo pela Tua palavra, agradecendo por esta grande salvação, por revelação que ela proporciona para nós. Não só, Senhor, para termos benefícios físicos, mas também para ter a transformação de nossas vidas, uma verdadeira conversão, um verdadeiro lugar para Deus nas nossas vidas. Senhor, aqui está a nossa oração em favor das necessidades, meu Senhor. Foi para isso que o Senhor tomou esse lugar na cruz, nessa cruel situação que o Senhor enfrentou, para poder nos devolver, Senhor, nos devolver pelas suas feridas, nós fomos sarados. As feridas que o Senhor sofreu, as dores que o Senhor sofreu, isso foi o custo da nossa salvação, da nossa libertação. Aqui estamos, Senhor, intercedendo nesse instante, Senhor, por cada pessoa doente, cada pessoa que se encontra enferma, pelo Leandro, que sofreu o acidente e está ali na CTI. Olha, Senhor, em favor desta vida, tenha misericórdia, meu Senhor. O Senhor sabe se ele recuperar, Senhor, o que ele ainda pode ser, Senhor, o reconhecimento que ele ainda pode ter. Ainda pode o Teu nome ser glorificado através das obras que o Senhor faz. E nós Te pedimos que o Senhor entre em ação nesse instante, meu Senhor, ajudando, estendendo a Tua mão em favor dessa necessidade. Abençoa o tratamento, os cuidados que ele está recebendo ali, através dos médicos e da medicina. A nossa oração, Senhor, em favor de Everton, que está atingido, Senhor, nós falamos nesta noite sobre esta enfermidade terrível que tem esses tentáculos. Ó Senhor, mas nós apresentamos diante de Ti, porque nós sabemos que os remédios, não há remédio que possa curar, eles apenas podem ajudar. Eles podem ajudar a condição do organismo, das células. E é por isso, Senhor, que nós estamos orando a Ti, porque somente Tu és curador, Senhor. Olha, Senhor, para estas pessoas necessitadas e tenhas misericórdia delas. E devolve, Senhor, a fé, a confiança para que elas possam confiar e possam, Senhor, sentir a esperança de recuperação, Senhor. Nós oramos
por esta irmã que está de aniversário, irmã Céia, Senhor, nós te pedimos a bênção sobre ela. Nós pedimos que seu coração seja iluminado, Senhor, que ela saiba te agradecer, te servir, que ela tenha gratidão para dedicar a ti. Nós oramos também, Senhor, em favor da irmã Esther, também para que ela receba a libertação, a saúde que ela necessita, Senhor. Nós já estamos pedindo por todas as pessoas enfermas que estão aqui no nosso meio, se elas puderem confiar nesta palavra neste instante, se elas puderem colocar esta confiança, independentemente se elas sentirem-se melhor ou não, mas desde que estamos pedindo a um Deus que não é surdo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Desde que nós confiamos e enfrentamos e suportamos, mas sabemos que não estamos desamparados de forma alguma. Ó Deus, olha em favor destas pessoas e realiza esta obra na vida de cada um. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Pedimos também por cada um daqueles que veio aqui nesse lugar, que eles sejam abençoados no entendimento, na maneira de resolver os seus problemas, na maneira de agir, na maneira de permitir, de dar permissão para que o Espírito Santo possa operar na vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor, amém. Os irmãos possam tomar seus lugares. Nós temos 2 agradecimentos de parte da irmã Tita. Ela está agradecendo a Deus por bênçãos recebidas e por livramentos que Deus lhe tem dado. Também o irmão Saimo está agradecendo a Deus por mais um ano de vida. São as notas de agradecimento que nós temos aqui. Temos mais uma notinha que nós queremos dar aos irmãos. Depois as outras se encarrega o irmão Celito. Mas eu gostaria de dizer que nós temos tido reunião ministerial durante essa semana. E foi tomado decisões de acrescentar alguns irmãos no trabalho. Por exemplo, o irmão Seir Roberto e o irmão Jairo são bem conhecidos da igreja já de tempo passado. Pode ter alguns irmãos novos que não conheciam ou não sabiam que eles foram aqui líderes de cântico no passado, desenvolveram essa parte e possuem dons para essa finalidade. Então nós estamos tratando de reconhecer isto e por isso estamos dando a oportunidade para que eles exerçam esse ministério dos cânticos. Nós não estamos tratando agora de pedir uma aprovação dos irmãos, porque é melhor vocês verem o trabalho deles, assim como se faz com os diáconos. Primeiro eles trabalham, depois vocês apreciam, e pode chegar o dia de vocês votarem na escolha deles, se vocês desejarem, se aprovarem. Tá? Por enquanto nós estamos então dando oportunidade para eles, estamos apontando eles e eles estão assumindo essa responsabilidade de cântico, o irmão Seir Roberto e o irmão Jairo. Também nós temos o irmão Neca, que já nos auxilia no serviço de diácono lá no bairro, no Cristo Redentor, e também nós temos apontado ele para nos ajudar aqui também, na igreja, né? E por isso ele já se encontra em serviço, porque ele já vinha realizando esse trabalho lá no bairro. Da mesma forma, o irmão nosso irmão Bernardino, que foi apontado para auxiliar, e ele já está indicado para fazer o trabalho normalmente como diácono. Né? E isso não quer dizer que o irmão
o irmão Gerson, não significa que ele se assentou, significa que ele está descansando um pouco, né? Porque já nos presta esse serviço, esse valoroso serviço, ele nos presta quase do tempo que a gente chegou aqui, né? Através de todo esse tempo, nós tivemos muitas mudanças de diácono e o irmão Gerson permaneceu. Então, né? Eu, por exemplo, não desejaria de maneira alguma que ele não está, ele só está, ele deve se sentir à vontade, né? Entrar em serviço quando necessário e estar um pouco sentado. Da mesma forma, o Eliseu, que não está presente agora, não estava se sentindo bem de saúde, mas ele também deseja continuar auxiliando nessa parte, né? Ainda que eles poderão cantar, se os irmãos desejarem, e se houver acordo, houver uma oportunidade para que eles cantem algum cântico especial, né? Mas, de momento, então, os irmãos novos líderes estão assumindo essa parte, né? E como a gente sabe que a vassoura nova, ela varre melhor, né? Então nós vamos aproveitando o serviço dos nossos irmãos. E há bastante serviço, o que há, né, de serviço. Então, essas seriam as notas que nós tínhamos agora. O Celito estará dando as outras. Eu pretendo viajar durante esse meio de semana, mas deverei estar aqui para a próxima final de semana, estar com vocês de volta. Que Deus continue nos abençoando, né, irmão? Boa noite a todos, né? E é muito bom estar aqui, né, e rever a face de cada irmão aqui, né? Eu queria desejar boas-vindas, né, a todos os nossos visitantes nessa noite. Lá está o irmão Edmilson, né, que é pai do irmão Tiago, pai da irmã Joyce, sogro do irmão Gilson, está sentado lá atrás, né? Que o irmão seja bem-vindo, né? E a gente fica feliz em tê-lo no nosso meio, né? Ali também está a Simone, né? A Juliana e a Thaís, que são convidadas também do irmão Gilson e da irmã Joyce. Que Deus os abençoe grandemente, né? Volte mais vezes e volte sempre, né? E a todos que estão presentes também, lá está a mãe da irmã, a sogra do irmão Salmir também, né? Tem vindo outras vezes aqui, e que Deus, né, possa recompensar o esforço de cada um. A nossa programação durante a semana, então, continua normal, né? Amanhã, culto de oração, amanhã à noite, culto de oração, e na sexta-feira, culto no Cristo Redentor, né? No sábado, a programação segue normal, às 16h30, reunião com as crianças, às 18 horas, aula de música, com o irmão Willi e com o irmão Charles, e às 19 horas, reunião de jovens, né? Então, no domingo, como o pastor estará de viagem, então, domingo, somente o culto da noite. Aqui tem uma nota do irmão Jailson, do irmão Negão, que hoje, né, é o último dia, né, para o prazo de pagamento dos livros da vida do irmão Brana, né? Então, os irmãos que fizeram os pedidos, que têm que efetuar o pagamento, procure o irmão Jailson no final do culto, porque hoje é o último dia e amanhã ele já vai fazer o pedido dos livros. Após o culto também, haverá uma rápida reunião com os irmãos das filmagens e de fotos, com o irmão Sandro, após o culto. E haverá ensaio também do vocal após o culto, né? Pedimos a colaboração de todos, né, do conjunto, e para participar do ensaio para o vocal após o culto. Que Deus os abençoe grandemente. Agora eu vou passar para uma outra parte. Pedimos a colaboração dos irmãos, a paciência um pouco, né? E eu queria pedir gentilmente para o nosso pastor Altair Maia, que ele pudesse descer aqui na frente, né? E
coração dele é forte, né? Ele aguenta baque mesmo, né? Já foi provado, né? Então, eu queria ler em homenagem ao nosso pastor, uma poesia, uma mensagem para ele, né? É uma poesia, uma mensagem. E em palavras assim, em poucas palavras, a gente poder expressar não só o meu sentimento, né? Não só o que eu acho, não só o que eu sinto, mas também o que a cada irmão que está aqui nessa noite e os que também não estão, eu acho que é o desejo e é o pensamento de cada um, né? Pensamento de gratidão, de amor, pelo que a gente tem por ele, né? Há 67 anos atrás, 67 anos que ele completou ontem, né? Há 67 anos atrás, Deus permitiu que viesse à terra um anjo. E ele enviou uma pessoa com o propósito de ajudar a vida de muitas pessoas que estavam predestinadas a conhecer essa mensagem da última hora. E olhe para essas pessoas aqui hoje, pastor. Cada rosto aqui representado é uma confirmação de Deus, que tens plantado boas sementes em cada coração. E Deus tem lhe dado graça para regá-las e gerar bons frutos a cada dia. Há quem digas que ser pastor é uma tarefa fácil, algo que não se exige tanto da pessoa a qual ocupa esse cargo. Mas vendo sua vida vivida, pastor, nossa conclusão é bem diferente. Até aqui, sabemos que tens enfrentado difíceis batalhas. Deus colocou testes em sua vida, que muitas pessoas em seu lugar talvez teriam desistido no primeiro momento da provação. Mas hoje temos muito a lhe agradecer. Sempre tem sido um ombro amigo quando precisamos de um. Com seu jeito amoroso e sereno, nos passa a certeza que Deus sempre está ali e basta irmos ao pé do altar e buscá-lo para vermos suas misericórdias em nossas vidas. Ser pastor é ter responsabilidade de ser um exemplo. É viver o sermão que se prega, como diz o nosso profeta. E sabemos que exemplo é o que você nos tem dado. Olhando para o que você passou, entendemos que Deus prova quem Ele ama. E que o agir dele é lindo na vida de quem é fiel. Você quem faz aniversário, mas nós que ganhamos o presente. Que sua vida possa ser sempre essa bênção. Que Deus lhe recompense por cada lágrima, cada momento de tristeza que sentisse no coração. Muitas vezes até por aquela ovelha que se perdeu. Por todas as vezes que seus joelhos se dobraram por nós. Como um bom pastor, tens pastoreado teu rebanho com dedicação, perseverança, fé, amor. E todas as características de um cristão precisa ter. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua atenção, mesmo muitas vezes nem sendo nós merecedores. Saiba, pastor, que dessas humildes palavras citadas aqui nessa noite, és merecedor de muito mais. Palavras que não são suficientes para definir o quão feliz nós somos por tê-lo em nossas vidas. És uma representação do quanto Deus nos ama, pois nos honrou com sua vida e por isso temos motivo para agradecer a Ele. Queremos que saiba, pastor Altair, o quanto nós te amamos. Feliz aniversário. Queria chamar o irmão Luciano aqui na frente. Irmão Luciano, representando, né, o grupo de jovens aqui do Tabernáculo.
queria pegar o microfone, mas em nome dos jovens, né, do grupo de jovens, queremos dar uma simples lembrancinha para o nosso pastor, né, que ele possa receber, né, de coração. E os jovens também estão muito felizes, né, por ter o senhor como nosso pastor, companheiro, né, o ombro amigo, né, sempre que a gente precisou, está junto conosco, né. Então, é uma simples lembrancinha, pastor, em nome do grupo de jovens. Agora, queria convidar o irmão Seir para dedicar um hino que expressa, acho que o sentimento de cada um e também o que está no coração do nosso pastor, né? Ele vai dedicar, e esse hino, pastor, é um hino dedicado a meu e um hino dedicado pela igreja, né? É como se a igreja estivesse cantando, né? E após esse hino do irmão Seir, a igreja continue no seu lugar, que haverá uma outra apresentação, né? Semeie a semente, se na primavera regueia com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo, trazendo com gozo ao Senhor. Mês após meses a minha alma sente angústia e choro do semeador. Para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou. O ceifeiro recolhe com gozo o fruto, nem mente sabendo a dor que custou. Mas o que semeia tanto como se ceifa terão recompensa das mãos do Senhor. Mês após meses a minha alma sente angústia e choro do semeador. Mas para quem trabalhou tanto com sol ou chuva e com paciência a semente plantou.
Vamos dar uma salva de palmas para o nosso pastor? Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Graças a Deus.